Olá, graça e paz, você que me segue no Leonardo Chagas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui nós teremos um bate-papo de história, Bíblia e teologia. E se você puder, já se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque mais pessoas precisam visualizar, precisam ver os conteúdos bíblicos, históricos, que vão trazer grandes conhecimentos para todos aqueles que absorverem essas mensagens. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Se inscreva no canal. Hoje eu quero falar de um assunto muito interessante, um tema muito interessante, a morte dos apóstolos. Você sabe que a Bíblia não fala muito sobre a morte dos apóstolos. Ela não relata muito. Ela fala somente sobre a morte de Tiago. E hoje eu gostaria de esclarecer aqui a morte dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. É um tema relevante, muito importante para você, para você. Quem sabe você tem essa dúvida, como morreram os apóstolos. Depois eu vou fazer um vídeo como morreram os profetas do Antigo Testamento. Mas agora eu vou me direcionar somente aqui nos apóstolos de Cristo. O primeiro apóstolo que nós vamos falar é o apóstolo Pedro. Segundo os livros apócrifos, na verdade, nós não temos muitas informações na Bíblia Sagrada sobre a morte dos apóstolos. Portanto, nós temos que extrair dos livros apócrifos, aqueles livros que não entraram no cânon do Novo Testamento e nem do Antigo Testamento. Então, nós temos historiadores, pensadores, que escreveram livros apócrifos naquela época e relataram a morte dos apóstolos. Só que esses livros não entraram no cânon devido à igreja primitiva não considerá-los esses livros como inspirados por Deus. Mas no conteúdo histórico é muito importante esses livros apócrifos, e eu prometo também que vou fazer um vídeo sobre isso, tá bom? Então o apóstolo Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Pedro, ele foi até Roma. Ele pregou o evangelho para os judeus, mas também um pouco para os gentios, mas ele se limita somente aos judeus. E ele mesmo não se considerava digno de morrer que nem Cristo. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Pedro morreu dessa forma, provavelmente pelo imperador Nero, que no ano 64 depois de Cristo. Então Pedro, aquele que era presbítero da igreja, era casado, o Senhor curou a sua sogra, ele negou Jesus 3 vezes e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outro apóstolo é André. O apóstolo André, ele provavelmente morreu na Grécia, na região da Grécia, e segundo as tradições também, ele foi morto por questões naturais. Foi morto na Grécia. Outro apóstolo também, Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, a Bíblia fala sobre ele. Tiago foi morto por Herodes. Isso está relatado em Atos capítulo 12, versículo 1 e 2. Olha aqui. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Tiago, filho de Zebedeu, não Tiago Alfeu. Existem 2 Tiagos que eram discípulos de Jesus Cristo. Então Tiago foi morto por Herodes. João, o seu irmão. João é bem interessante, porque João foi pego pelo Império Romano, porque pregava Cristo, e foi colocado num lugar onde tinha óleo fervente. Aquele óleo fervente estava muito poderoso. E os imperadores, os soldados dos imperadores, pegaram a cabeça de Tiago e colocaram dentro do óleo fervendo. Fervendo. Um óleo muito quente, fervendo. E quando tiraram a cabeça do óleo, não feriu nenhuma parte do rosto dele, não ficou nenhuma parte do rosto dele queimada. Por quê? Porque Deus estava ali protegendo João. Deus tinha um propósito com João. Então, ele naquela banheira ali de óleo fervente, naquele caldeirão, não aconteceu nada. Isso está relatado nos livros apócrifos. Está relatado. Ou seja, João foi salvo ali pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Então,
João, ele morreu como? Ele morreu por causas naturais, morreu de velhice. Ele foi o único apóstolo que morreu bem velhinho, foi João. Depois ele foi exilado por Domiciano, que era o imperador daquela época ali, depois vem Trajano e Adriano, mas Domiciano exila ele na ilha chamada de Patmos, e lá ele escreve o livro do Apocalipse. E ele morreu provavelmente em Éfeso, depois que o imperador Minerva chega ao poder e liberta João lá da ilha de Patmos, naquela caverna, naquela ilha pequena, lá na Grécia. Então ele retorna para Éfeso e lá morre de velhice, causas naturais. Que história linda, viu? Que história linda. Então, André, morto na Grécia, Pedro, crucificado de cabeça para baixo, João, causas naturais, Filipe, segundo os livros apócrifos, também foi por causas naturais. Bartolomeu foi posto vivo num saco e lançado no mar. Bartolomeu, também um discípulo de Jesus, foi colocado vivo dentro de um saco, foi amarrado e lançado ao mar. Tiago, filho de Alfeu, foi apedrejado por judeus em Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, não Tiago morto por Herodes, esse é outro Tiago, agora esse aqui é o Tiago, filho de Alfeu, ele foi apedrejado por judeus em Jerusalém. Tadeu foi sepultado em Beirute, no Líbano ou no Egito. Tadeu, também não temos informações sobre Tadeu, poucos livros apócrifos falam de Tadeu, quase nenhum. A Bíblia também não fala sobre a morte dele, mas segundo algumas informações, foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, não Pedro, tá? Simão Zelote, ele trabalhou na África por muito tempo pregando o evangelho e foi morto na Palestina. Foi morto ali na região de Israel. Não fala muito sobre ele também, sobre Simão. Judas enforcou-se. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata, acabou caindo num arrependimento muito profundo, caiu no arrependimento, tentou devolver essas moedas, os judeus aceitaram, 30 moedas de prata, comprou-se um cemitério com esse dinheiro, um pedaço. Está aqui em Mateus capítulo 27, que fala sobre Judas. A Bíblia fala sobre Tiago, filho de Zebedeu, e fala sobre Judas, somente desses apóstolos, somente esses apóstolos. Então, Mateus capítulo 27, versículo 3 e 5, diz assim, a palavra do Senhor. Olha só, então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, o que nos importa? O que nos importa? Traiu com sangue inocente, o que nos importa? Versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Então Judas, ele se enforcou. Paulo, que não faz parte aqui dos 12 apóstolos, mas também podemos falar dele, foi decapitado pelo imperador Nero. Nero coloca fogo em Roma, coloca a culpa nos cristãos, aproximadamente no ano 64, há uma perseguição aos cristãos, colocados nos postes e colocaram fogo neles para servir de iluminação, muitos foram jogados às feras, e lá em Pedro, o primeiro apóstolo que falei, foi crucificado de cabeça para baixo, André também foi crucificado numa forma de X, foi crucificado numa morte de X, e Paulo, esqueci de falar isso, foi crucificado numa morte de X, aquela cruz, uma forma de X, foi crucificado ali também André, e Paulo foi decapitado, cortou-lhe a cabeça, segundo a tradição, a cabeça deles foi pulando, saltitando, e ali nasceu uma plantinha, segundo as tradições. E Paulo foi decapitado. Então, está aí a morte dos apóstolos de Cristo Jesus. Tem Matias também, que substituiu Judas, mas Matias não temos informações. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Eu vou ficar muito agradecido. Forte abraço e até o próximo vídeo.